Olá, você, seja bem-vindo por aqui nesse canal. Nós falamos de segurança química e higiene ocupacional. Especificamente no vídeo de hoje, eu vou falar sobre como selecionar luvas de segurança para riscos químicos. Então, se você tem interesse por esse tema, bora ao vídeo. Mas quem nunca se deparou com essa situação aqui, né? Um profissional que está trabalhando com uma graxa, com óleo, com solvente, com um produto de limpeza e você precisa selecionar uma luva para essa situação. Tem diversas possibilidades aqui, né? Mas bora lá. Luva de segurança. As luvas elas foram criadas pela necessidade do homem de proteger as mãos do frio, do calor, de riscos mecânicos, de agentes biológicos, agentes químicos e uma série de outros. Só que essas luvas, elas têm que seguir um critério para ser selecionada. Bom, primeiro são critérios nacionais e critérios internacionais. Nós temos aqui a EN 374, que é um critério internacional, a portaria 672 de 2001 e a NR6 são as normativas que tratam desse tema no Brasil. E aqui eu tenho alguns exemplos de luvas, né, de látex, neoprene, PVC e etc. Ou seja, polímeros. Luvas, de modo geral, são para agentes químicos, são produzidas à base de polímeros. É esta informação que eu preciso. E como o polímero, ele se comporta de maneira diferente com diferentes substâncias químicas, com diferentes produtos. Então, na hora de eu selecionar uma luva, eu tenho que saber se ela se comporta com outros agentes e se tem uma incompatibilidade para eu tomar cuidado na hora de selecionar. Aí a gente vem aqui para uma tabelinha da IN 374, que ela nos dá uma dica bem importante. Eu vou pegar aqui ó, o primeiro caso, que ele chama de código, esse código aqui é letras, né? Vai da letra A à letra T, e eu tenho um produto relacionado a essa letra, que é o metanol. Eu tenho o caso do metanol, e que classe o metanol está inserido dentro da química, especificamente aqui a química inorgânica. Ou seja, a função do metanol pertence aos alcoóis ou álcool primário. Perfeito. Essa informação é basicamente para todos os produtos, todas as letras e todos os casos. Todo produto químico vai estar diretamente relacionado a uma família, a uma classe de substâncias químicas, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Relacionado há também os produtos, eu tenho os pictogramas. Então, as luvas, elas precisam também ter pictograma. Pictograma do tipo A, do tipo B e do tipo C. São esses os pictogramas que estão relacionados a uma penetração específica das substâncias que com esta luva foram testadas. Por exemplo, aqui eu tenho resistência de penetração da IN 374, parte 2. Essa aqui é do tipo A. Então, uma luva do tipo A, o tempo de rompimento nos ensaios foi igual ou maior a 30 minutos, utilizando 6 produtos químicos. Essa é uma informação nova, porque entrou uma lista de novos produtos. Para o tipo B, eu tenho que ter uma penetração, um ensaio de penetração igual ou maior que 30 minutos contra pelo menos 3 produtos. E o tipo C, ele vai me dar uma quantidade de produtos químicos ensaiada ainda menor, um produto. Então, é importante, na hora eu estou selecionando uma luva, saber se é do tipo A, tipo B, o tipo C, porque é a quantidade, quanto maior a quantidade, a classe vai ficando tipo A, tipo B e etc. Aqui eu peguei uma atividade especificamente de um profissional que trabalha na área da limpeza. Bem comum, as empresas nesse segmento apanham bastante em relação às perícias, porque selecionam o equipamento inadequado, não atende todos os riscos ali que estão envolvidos e acaba gerando uma infragilidade jurídica. Primeiro passo que deve ser verificado é a análise de risco. Olha, se eu estou trabalhando com químicos, eu quero saber quem são esses agentes químicos, mas não de maneira genérica, que nem eu vejo em alguns documentos por aí, produtos químicos utilizados na limpeza, domes sanitários, sanitizantes. Bom, você já viu que naquela tabela não tem essa possibilidade, então eu tenho que relacionar quem são eles e depois eu preciso atribuir a uma classe. Então, bora lá.
Depois de eu saber qual é o tipo de risco químico específico, quem é o agente, eu parto para a seleção da luva, porque essa luva tem que ser compatível com as substâncias químicas que eu relacionei. O tamanho correto também é importante, até porque o trabalhador ele vai usar se for confortável. Se não for, tem grande chance de não ser usada. Aprovação e os ensaios. Aprovação tanto dos órgãos públicos como dos órgãos que são laboratórios que essas empresas fabricantes contratam para fazer os ensaios e atribuir uma classificação A, B, C e tempo de penetração. E aí, claro, o usuário ele precisa testar essa luva, ele precisa provar se a luva está sendo adequada para ele ou não. Mas não adianta tudo isso se o usuário não lava as mãos, se as luvas não são higienizadas, tem empresas que têm contrato para se fazer lavagem, reutilização dessas luvas, então, importante demais isso aqui. E claro, por último aqui, mas não menos importante, é os treinamentos que são aplicados sobre todos esses critérios aqui. Sobretudo aqui, análise de risco. E aí eu tenho as fases da higiene aqui, ó, reconhecimento, foi feito o reconhecimento, foi tomada uma decisão para um tipo de equipamento de proteção, então essa avaliação foi qualitativa e foi adotada uma medida de controle. Eu posso, de tempos em tempos, confirmar se esse equipamento de fato é adequado e reavalio de períodos em períodos. Aqui eu peguei um exemplo para a gente deixar isso prático, não é isso? Então, olha só, eu peguei um profissional na área de limpeza. Então, riscos para a área de limpeza. Bora lá. O que, que pode haver aqui? Eu tenho possibilidade de bases inorgânicas, ácidos inorgânicos, alguns peróxidos e da possibilidade de outros riscos bastante comum, bastante utilizado aqui pela perícia trabalhista, que são eles, umidade e biológico para esse pessoal que trabalha com limpeza. Quando eu venho para o tipo de luva, eu já sei aqui, ó, tipo de luva A. Opa, então foi pelo menos 6 produtos ensaiados. Aí eu tenho para a proteção das mãos do usuário contra agentes cortantes e contra agentes químicos. Então, ó, já vai ter 2 aqui, cortantes e químicos. Bases inorgânicas, olha lá aquelas letras que a gente viu aqui, letra K. Ácidos minerais inorgânicos, letra L. Oxidantes, M. Bases orgânicas, letra O. Peróxidos, P. E aldeídos, a letra T. E aí, ainda contra agentes biológicos e umidade, e bastante utilizada aí para a área da perícia, porque diz que o trabalhador não foi protegido de forma adequada. Aí ele me traz aqui uma restrição, né? Ó, não utilizar para procedimento cirúrgico e demais procedimentos hospitalares. Ah, João, mas ele não falou que é para risco biológico? Vale lembrar que essa luva, para ser utilizada na área hospitalar, ela também deveria ter um registro na Anvisa. Tem uma RDC da Anvisa de 2001 que estabelece esses registros. Quando eu chego aqui nos ensaios, olha só, a EN 374, ele vai atribuir um valor de ensaio entre 1 e 6, sendo 6 o melhor resultado. Então, para hidróxido de sódio a 40%, ele teve 6. Para o ácido sulfúrico 96, teve 2. Para o ácido nítrico 65, teve 3. 4 para hidróxido de amônio e 6 para peróxido de hidrogênio. E, por fim, 6 para formaldeído. Então, são estas as substâncias que, se a gente voltar um pouquinho naquela tabela, olha só, as letras eram K, opa, então K foi quem? Hidróxido de sódio, base inorgânica, que mais? Letra L, ácido sulfúrico 96, ácidos minerais, inorgânicos e oxidantes. Qual era? Letra M, né, que era a outra letra que também tinha lá. Ácido nítrico, 65, o caso aí para confirmar. Ácido mineral inorgânico, também tem características oxidantes. Depois eu tinha o P, a letra P, os peróxido de hidrogênio, 30%. E aí a função, ou a família é peróxido de hidrogênio. Letra T, que é o formaldeído, que eu posso utilizar ele para a classe dos aldeídos.
Então, está aqui utilizando esta planilha e fazendo aí um cheque com as informações do CA. Vale lembrar que boas práticas de higiene requer também métodos específicos para eu testar em campo se de fato aquela luva, né, porque às vezes ela não teve um desempenho tão bom de ensaio de penetração e eu utilizo ácido sulfúrico, eu utilizo outro. Eu tenho como hoje fazer esses ensaios, né, de boas práticas de penetração de agentes químicos nas luvas. Parece um band-aid, tá vendo? Que ele fica na mão do trabalhador, depois você reage com uma substância química e se der positivo, significa que está havendo ali uma penetração daquela substância química na luva e ela não está sendo eficiente como deveria. Você encontra estas informações e mais informações sobre esses métodos no site da Faster, né? Estou deixando aqui Faster, você faz contato e dá uma verificada lá como que adquirir ou como você tem contato com esses produtos. Pessoal, então é isso, eu queria deixar essas informações para vocês, não terem mais dúvidas na hora de selecionar ou qual é o passo a passo que eu deveria adotar para selecionar de forma assertiva luvas para agentes químicos e evitar passivos dentro da organização. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.